Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é o nosso 8º dia do nosso plano bíblico. Tem sido um tempo muito precioso, eu acredito que Deus tem falado muito ao seu coração, porque o meu coração tem falado bastante, viu? Eu tenho aprendido muito. O meu nome é Rafaela, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com as pessoas. Esse plano bíblico está na YouVersion, é uma bíblia que você pode baixar esse aplicativo, eu deixei na descrição do vídeo. E ali nós estamos seguindo o plano do Descend, tá? É o plano de 11 meses. Então hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, nós estamos, tá? Os capítulos serão do 29 até o 32. Nós vamos ler o livro de Salmos também, capítulos 15 e 16. O Evangelho de Lucas, nós vamos nos capítulos 19 e 20. Então vamos aí nessa jornada incrível, crescer em entendimento, conhecimento, maturidade na palavra do Senhor, tá? E eu vou orar para a gente iniciar. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos guie, nos direcione nessa leitura bíblica, que não seja apenas uma leitura, somente palavras, mas que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração. Abra o nosso entendimento, nos dê mais uma vez, eu te peço, sabedoria do alto, revelação para o que está escrito aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Já pega sua água, sua Bíblia, gente. Tem que ter sua Bíblia aí. Se caso você não tiver uma Bíblia física, pode ser a do aplicativo. Você vai acompanhar ali, você pode colocar no seu notebook, enfim. Você pode colocar em outro. Você vai pegar e vai ticar ali depois também, se tem essa possibilidade, já ver quais os versículos. É muito bom. E é gratuito, gente. Só você baixar e vamos juntos aí. Gênesis capítulo 29 diz assim: Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus irmãos? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Jacó perguntou ainda: Ele vai bem? Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: De fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois, Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias.
pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho, então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou de Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naphtali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Aser. Nos dias da colheita do trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon.
Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei de seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar, também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim. No dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário, as cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura de todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e viu o rebanho para o lado dos animais, e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Agora nós vamos ler, Jacó volta para a terra de seus pais. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 31. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário,
então todos os rebanhos davam salpicados. E, se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que o Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram, será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado da sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó. Por 7 dias de viagem o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse, cuidado, não falha Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes, nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó, que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse, cuidado, não falha Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu, porque tive medo, pensei assim, para que não aconteça que me tome à força suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor e se estiver comigo pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar, e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai, não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo, qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós 2. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro de seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras, assumi o prejuízo. Da minha mão, o Senhor o requeria.
tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, e os filhos são meus netos. Os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. E Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saduta, mas Jacó lhe chamou Galede. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galede. E Mispa, pois, disse: que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e as suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para a sua casa. Gênesis capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30
camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é e para onde você vai? De quem são estes animais que você vem trazendo? Responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor, Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrar com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Na luta com o homem, então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Agora nós vamos em Salmos 15 e 16. Diz assim, Salmos 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que tocam o Senhor por outros deuses, dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Agora nós vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Diz assim:
Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, por isso Jesus disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: Você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: Servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a estes, meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante. E ao entrar, encontraram preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: Por que o estão desprendendo? Respondam assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se
Se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Lucas capítulo 20. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: Diga-nos com que autoridade você fez estas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e assentou-se do país por prazo considerável. E ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: Que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governo. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Pois deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus:
Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos ou irmão, o irmão desse homem deverá casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Mas Jesus lhes perguntou: como se pode dizer que o Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos meus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Bom, agora nós vamos orar, tá? Hoje a oração vai ser por Guiana Francesa. Ela é um departamento da França aqui na América do Sul, então ela pertence à nação da França. Vai chegar um momento em que nós vamos orar sim pela França, que fica na Europa, mas Guiana Francesa ela fica aqui na América do Sul, mas pertencente à França, tá bom? Então, ela é um departamento marítimo aqui, ela não é uma nação aqui, tá ok? Então, Senhor, muito obrigada por Guiana Francesa, muito obrigada por cada habitante ali, muito obrigada pela França, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito ali. Eu oro para que a Tua palavra venha ser expandida no território ali da Guiana Francesa, que haja temor do Senhor sobre cada cidadão, que a Tua glória, Senhor, venha entrar em cada casa, que a Tua presença venha ser manifesta ali nos lares, nas escolas, nos hospitais, em cada lugar, nos momentos onde eles estiverem de lazer ali também, Senhor, no mar, próximo ao mar ali, que eles também sintam a Tua presença, que eles sintam o Teu aroma suave, Pai, que em nome de Jesus haja um renovo na mente deles, que haja um desejo de Te conhecer cada vez mais, que filhos e filhas se levantem ali para revelar a Tua palavra, revelar a Tua paternidade, que o Senhor seja o dono deles, que eles considerem Jesus Cristo como governo deles. Eu oro para que haja ali, Senhor, não mais ânimo dobre, mas que haja realmente uma convicção de que o Senhor é único e que eles se dobrem diante de Ti, Senhor, não a pessoas, mas a Ti, Cristo Jesus, que é o Redentor, que é o único Senhor. Pai, eu peço que o Senhor venha também na área do governo ali, eu declaro o Teu favor sobre Guiana Francesa, eu declaro ali na parte de criatividade, que eles tenham uma criatividade aguçada para expandir na área dos negócios, que eles continuam sendo bênção, Senhor, para as nações, que eles continuam sendo bênção aqui também na América do Sul, Pai. E eu Te agradeço pelo que o Senhor tem feito e vai fazer na Guiana Francesa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você continue meditando na palavra do Senhor dia e noite. Compartilhe esse vídeo e eu te espero amanhã, tá bom? Por mais a nossa leitura bíblica. Que Deus te abençoe. Tchau.